E tem já tem os casais aí se preparando para receber, né? Cada domingo tem uma, não sei se eu vou receber alguma notícia nova hoje no final do culto, né? Tem sempre alguém que chega assim, pastor. Eu falei, opa, já até pergunto. Quando alguém fala assim, pastor, preciso contar uma coisa. Eu falo assim, quantos meses? Né? Mas graças a Deus por isso, irmãos. Bênção do Senhor. E numa noite com tantas emoções, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ver, temos visto alguns aspectos importantes, e hoje o Eduardo comentou, e aconteceu um negócio assim, aconteceram muitas coisas incríveis hoje de manhã, né? Então tivemos aqui um momento, lamento literalmente por aqueles que não estiveram, a gente parece chavão, né? Parece que a gente está querendo dizer algo, mas sim, vocês perderam. As mulheres tiveram um momento aqui incrível com a Marcela, vi a Suelen e a Nívia comentando empolgadas lá em casa, e tivemos um momento lá em cima com os homens estiveram conosco lá, e eu assim estava tranquilo, porque normalmente, a gente sabe, e longe de querer falar aqui, espero não ser mal educado, mas a gente sabe que, normalmente, a fama de quem fala mais não é dos homens, é das mulheres. Eu estou lá em cima, a gente empolgado, lá dando estudo, ouvindo e conversando ali, e eu olhei, de repente, vi uma bater na porta, falei, as crianças não estão aqui em cima. Aí passou um pouco, bateu outra pessoa na porta, eu falei, não acredito que as mulheres já acabaram. Rapaz, quando a gente desceu, tinha mulher até brava já. Vocês não iam acabar nunca, não? Esses homens não descem? O que aconteceu? Quanto tempo? Eu falei, gente, eu achei que eram as mulheres que normalmente a gente tem que esperar, e hoje elas esperaram. Mas foi muito gostoso, foi um momento realmente edificante. Domingo que vem, tudo normal com relação ao EBD, mas tanto aqui embaixo quanto lá em cima, nós estávamos falando a respeito dos princípios. Conversamos, e uma das coisas que foi dito diversas vezes lá em cima é a respeito de observar o padrão de Deus. Deus estabeleceu padrões. Uma das melhores analogias que eu tenho e que eu escutei recentemente e tenho aplicado a respeito disso é na nossa própria vida. Nós vivemos uma vida hoje muito diferente do que as pessoas viviam no passado. A tecnologia hoje faz parte dos nossos dias, ela faz parte da nossa vida. Hoje tudo é muito tecnológico. E então eu vi e achei curioso a pessoa falar, às vezes a gente instala coisa demais no nosso computador ou no nosso celular, e ele começa a travar, ele começa a dar problema, ele começa ali, às vezes, a nem ligar. E aí o que é que as pessoas que entendem fazem, ou o que é colocado, né? Esses dias meu computador deu um problema sério, e aí o César foi ali tratar do meu amado objeto, e ali ele falou a respeito das questões de ter que colocar configurações originais, mesmo que elas não persistam e tenham que ser renovadas depois, mas existe essa questão de voltar a colocar como vem de fábrica. Às vezes, alguns aparelhos, ao começarem a serem mal utilizados ou a darem problemas, precisam ser restaurados naquela maneira em que elas vieram originalmente. E nós temos um manual e nós temos ali um padrão que, infelizmente, no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, foi mudando, e nós fomos mudando ali o jeito de viver, o jeito de pensar, o jeito de ser, e tentamos adaptar Deus às nossas mudanças, quando é o contrário. Então, a Bíblia, na verdade, nos confronta, porque ela nos mostra qual é o padrão de Deus para as nossas vidas. Não somos nós que temos que adaptar Deus na maneira como vivemos, mas nós precisamos adaptar a nossa maneira de viver ao que Deus deseja. Então, tanto aqui embaixo, quanto com os homens, nós ficamos relembrando e até conhecendo, ou alguns descobrindo, padrões do Senhor. Deus estabeleceu padrões para que pudéssemos fazer as coisas certas. E é tão incrível porque isso envolve todas as áreas da nossa vida.
E no capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que é a história da mulher samaritana. Nós não vamos ver a história toda, eu quero me atentar mais na parte final dessa história, a partir do versículo 20. João 4, a partir do versículo 20. O texto diz o seguinte: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Existe também um padrão estabelecido da parte do Senhor, que envolve um aspecto fundamental da nossa relação com Ele, que é justamente a maneira de se cultuar a Deus. Você já parou para pensar se você sabe ou tem feito o correto no que diz respeito à adoração e a cultuar o nome do Senhor? Existem coisas que a Bíblia nos aponta. E essa história, que é uma história maravilhosa, está mostrando ali, literalmente, Jesus rompendo barreiras. Nós conversamos e falamos muito dessa história. Nós temos aqui princípios, inclusive missionários. Nós temos um momento onde Jesus, literalmente, e como sempre, chocou aquelas pessoas. Os samaritanos eram extremamente odiados pelos judeus, e aquela mulher tinha uma vida completamente fora do padrão de Deus. E aqui não é uma questão fora do padrão faraisaico, dos fariseus. É fora do padrão mesmo, daquilo que Deus havia estabelecido. Na conversa nós vemos, inclusive, que Jesus fala sobre isso. Jesus conta a vida daquela mulher. Aquela mulher já tinha tido diversos maridos, e ele está ali falando com aquela mulher. E é nesse princípio que eles começam a conversar e começam a falar sobre culto, sobre adoração. E era uma situação interessante porque os fariseus, os samaritanos, na verdade, eles eram odiados pelos judeus porque eles se tornaram um povo misturado. A região de Samaria ficou famosa por misturarem ali, não eram considerados. Os judeus que voltaram do exílio, eles voltam e olham para aquela região e dizem: esses aqui não nos representam, esse povo não é judeu, eles são muito misturados. Eles tinham uma questão com relação à lei, com relação a outros povos, e então eles simplesmente riscaram os samaritanos do povo. É como se, mesmo no meio, no coração geográfico da nação, eles tirassem um pedacinho e falassem: não, esse povo aqui não, é impuro. E isso era tão sério que os samaritanos não podiam entrar no templo em determinados lugares. Os samaritanos não tinham a liberdade ou não se sentiam à vontade de estarem no centro religioso, geográfico da adoração do povo judeu, no Novo Testamento, que é Jerusalém, é no templo. E quando Jesus começa a conversar com ela e falar sobre isso, e ela percebe então que Jesus é alguém realmente diferente, a conversa vai para a questão agora da relação com Deus. Porque naquele tempo, a relação com Deus era muito marcada pelo fato de se estar no templo. Então, no século I, ou até o século I, os judeus entendiam que Deus só estava no templo. Ou pelo menos o templo era o único lugar digno realmente de adoração. E aí ela faz uma pergunta muito curiosa, porque ela diz: por que é que os judeus
ficam dizendo que é lá Jerusalém, e aqui nós entendemos que é no Monte Gerizim, e eles entendiam e aceitavam e pegaram a prática de cultuar no monte, porque lá atrás Moisés estabeleceu aquela como uma região de culto. Na época que eles estavam se preparando para invadir a terra, aquela planície, aqueles montes, eles foram de fato separados por Moisés para que eles tivessem tempo de adoração, tempo com Deus. E isso é muito diferente do que nós conhecemos e fazemos nos dias de hoje. O culto no Antigo Testamento, ele é extremamente ritualístico, porque nós vivemos ainda no tempo da lei. E quando Jesus começa a ensinar as boas novas, ele vai quebrando muito disso. Ele vai revolucionando, porque ele vai mostrando que Deus não está mais interessado simplesmente na maneira que nós temos de realizar rituais. Deus não está focado na nossa capacidade de ter um clima solene. E Jesus começa a tratar essas questões. E quando a mulher ali levanta a bola a respeito da questão do verdadeiro local de adoração, Jesus, mais uma vez, surpreende com uma fala completamente fora daquilo que os fariseus, que os rabinos ensinavam. Os versículos 20 e 21, na verdade, 19 e 20, isso mesmo. Nós temos aqui, inclusive, o versículo 20 diz, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Então nós temos aqui uma questão em que ele está dizendo, olha, fica tranquila que isso aí não será mais importante. Eu comecei a assistir a nova temporada, a terceira temporada do The Chosen. Não sei quem já começou aqui. Inclusive já está legendado, você que tem o aplicativo, é gratuito, vale muito a pena. E essa é a temporada em que Jesus começa de fato seu ministério. Quem está acompanhando a série, nós inclusive no Natal tivemos um momento muito bacana aqui, vimos um capítulo. Vale muito a pena assistir The Chosen numa época em que as pessoas assistem tantas séries e muita coisa ruim, que está longe de edificar, né? Então vale a pena, principalmente para quem gosta, assistir essa série que mostra a vida de Jesus. Então a temporada abre com o discurso ali, o Sermão do Monte. E acompanhando o capítulo, eu achei curioso, porque o capítulo começa a mostrar, não o que nós estamos acostumados, no sentido que é Jesus pregando, mas eu achei curioso, porque o capítulo mostra a reação daquelas pessoas, milhares de pessoas que ali estavam, que nunca tinham escutado as coisas que Jesus disse. Nós crescemos, mesmo não sendo da igreja, ouvindo a oração do Pai Nosso. Hoje, num jogo de futebol, depois de um jogo, está lá, você escuta alguém falar a oração do Pai Nosso. Nós crescemos ouvindo as bem-aventuranças. Isso está aí rodando. Algumas das frases que Jesus colocou aqui, elas entraram para a história, então para nós é fácil. Mas aquelas pessoas nunca tinham escutado o que Jesus estava falando. Jesus, de repente, olha para aquelas pessoas e, quando ora, ele diz, Pai, Pai Nosso. Aquilo mostra uma intimidade que não existia. Uma das coisas que os judeus perseguiram Jesus e os discípulos é porque essa intimidade que Jesus tinha com o Pai, ela era ofensiva. Como assim ele chega chamando Deus de Pai desse jeito? Como assim ele libera os discípulos para fazerem e viverem dessa forma? Quem ele pensa que é? Jesus começa a mostrar, então, que algumas coisas, inclusive na relação com Deus, mudaram. E ele começa a falar aspectos e fala sobre adoração. Não é mais o lugar físico,
Mas ele usa uma expressão que gostamos muito de usar, inclusive nas músicas, né? 23 diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. É um dos pouquíssimos textos em que nós vemos Deus procurando algo. No Novo Testamento, não fiz a pesquisa completa, talvez seja o único, não consigo me lembrar de um outro versículo no Novo Testamento em que fala de Deus procurando. Então temos que ter uma atenção nisso aqui. Quando a gente começa a falar e usa o termo adoração ou culto, imediatamente a nossa cabeça vai para a música. E eu não quero ir para a música nesse momento. Mas quero que você preste atenção que, assim como todas as outras coisas, Deus criou ou estabeleceu um padrão para o culto. Eu vi uma frase que me chamou a atenção, eu anotei, que diz o seguinte, Gordon Dow: a maioria dos americanos de classe média tende a cultuar sua profissão, trabalhar na hora do lazer e se divertir na hora do culto a Deus. Vou ler de novo. A maioria dos americanos de classe média tende a cultuar sua profissão, trabalhar na hora do lazer e se divertir no culto a Deus. Eu acredito que isso não se aplica só a americanos, isso é uma questão da sociedade do modo geral. Nós vivemos um tempo muito maluco, nós vivemos um vendaval, uma tempestade de situações, e na maioria das vezes a gente se perde entre entender o que é essencial, o que é urgente, o que é prioridade, fica um negócio meio confuso. E, de repente, estamos querendo equilibrar diversos pratos sem saber qual é aquele que não pode cair em hipótese alguma. E quando nós começamos a misturar as coisas, falta tempo. Começamos a entrar em conflito. E as nossas prioridades vão, então, se misturando. E nem sempre nós conseguimos entender o exato lugar em que Deus fica. Qual é o lugar que, de fato, Deus tem representado na sua vida, que Deus tem ocupado? Quem gosta dessas séries de médico, de hospital, de pronto-socorro, de urgência, sabe dos dramas, e é complicado, e de vez em quando a gente vê algumas cenas em que as pessoas ficam discutindo como é que você vai escolher o que é mais importante numa cena de guerra, decidir quem vai morrer ou não, baseado no quê? O que é que faz isso? Quando nós começamos a ter que escolher ali entre aquilo que é prioridade, o que realmente é importante, tem diferença nisso, os problemas começam a parar, a acontecer. Quando nós substituímos o que é importante pelo que é urgente, temos problemas. Tem diferença. Existem coisas que não podem deixar de acontecer, e quando a gente muda isso para tentar resolver problema, dá errado. Na igreja é muito comum. Às vezes a gente vê determinadas situações em que está ali urgente, precisamos de pessoas para isso, e nem sempre as pessoas estão prontas, elas ainda precisam aprender, elas ainda não têm a base necessária, e a gente coloca a pessoa lá para suprir ou para tampar um buraco, passa um tempo, dá problema, porque a pessoa não estava preparada para aquilo. E o mais importante talvez não fosse necessariamente tapar o buraco, mas alimentar a pessoa de maneira que ela tivesse uma base real com o Senhor. Então precisamos pensar de fato se as nossas decisões estão levando em conta aquilo que realmente é importante na nossa relação com o Senhor. Quando vemos o próprio Cristo falando sobre culto, então a gente tem que perceber que isso não é algo para se ignorar. Um dos grandes problemas da atualidade é uma ideia que tem crescido e tomado proporções absurdas, que envolvem o fato de entenderem que a igreja não é mais necessário. De vez em quando a gente tem conversas sobre isso, inclusive como liderança. Existe sim uma ideia que fica ali, e muitos gostam de usar de maneira equivocada essa história. Está vendo, pastor? Não é
o prédio da igreja que conta, somos nós, é o nosso coração, então não precisa estar lá. Mas o que vale, o que importa aqui, realmente não é a estrutura que temos, mas é o grupo. O que faz o corpo aqui não são as paredes, mas são as pessoas. No padrão em que Deus estabeleceu para o próprio relacionamento com Ele, cultuar publicamente, em corpo, em congregação, em comunidade, faz parte, porque nós aprendemos e somos edificados mutuamente. Então, o próprio Jesus se preocupa em falar sobre o culto, sobre a importância. E quando ele está respondendo ali para aquela mulher, ele começa a lançar algumas coisas que precisam alcançar o nosso coração. Porque ele diz qual que é o problema dos samaritanos. Você achou no texto? O problema dos samaritanos não é o lugar onde eles adoram. Dá uma olhadinha de novo aí nos versículos, a partir do versículo 20. Corra os seus olhos aí e vê se você descobre qual é o problema. Na verdade, vai lá para o 22. Qual é o problema real dos samaritanos? É o lugar geográfico? O que a tua Bíblia está dizendo? É o Monte Gerizim? O problema dos samaritanos é que eles não iam a Jerusalém, ou seja, se eles fossem a Jerusalém, estava tudo resolvido. É esse o problema? Não é. O problema do culto dos samaritanos é que eles não conheciam a Deus profundamente. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. O Senhor deixa claro que uma das características reais para que o culto e a adoração aconteçam é conhecer cada vez mais do Senhor. E aí fica a pergunta: o quanto você tem crescido em conhecimento desse Deus que você diz adorar? E parte do desconhecimento dos samaritanos tinha a ver com o fato que realmente eles se misturaram. As culturas se misturaram naquele lugar. Eles não carregavam e não davam mais tanta importância ao que a lei falava. E Jesus coloca isso como uma questão importante. Aquela mulher estava falando com Jesus sobre adoração. Ela estava comentando com Jesus a respeito do lugar, como se fossem as coisas mais importantes. E quando ela começa a conversar com Jesus, qual é a primeira informação que Jesus dá para aquela mulher? Jesus pede água, aí ela fica lá assustada, e começa aquela conversa, e de repente o que é que Jesus faz? Jesus conta a vida dela. E aí Jesus dá informação para a gente. Realmente, você não é casada. Você já teve inúmeros relacionamentos, e o homem que você se relaciona atualmente não é o seu marido. Jesus não usou aquela informação para humilhar aquela mulher. Mas Jesus quis deixar claro e mostrar para ela que ela tinha um grande problema na vida dela. E aqui começam algumas reflexões a respeito disso, porque quando Jesus revela a questão da mulher, quando Jesus fala a respeito da adoração em espírito e em verdade, que o lugar não é mais tão importante, Jesus está deixando claro que adoração e culto passam por aquilo que o próprio Deus faz nas nossas vidas. Como é que uma pessoa que tem uma vida completamente torta está preocupada com o lugar da adoração? Existe um padrão que envolve o culto e a adoração ao Senhor, e ela passa por um encontro com esse próprio Deus. Se a relação com Deus não transforma a nossa vida, na verdade, ela não existe. A primeira coisa que aconteceu depois desse momento profundo é que aquela mulher cai em si sobre o erro. Ela entende que encontrou algo que havia mudado, e essa mulher sai espalhando aquilo pela cidade. Ela tem uma transformação de vida.
Então precisamos entender aqui essas questões que às vezes a gente se assusta, elas precisam nos trazer reflexão. Eu não sei se você já parou para pensar, se você de fato tem entregado um culto, tem cultuado a Deus, já parou para pensar nisso? Porque nós temos uma ideia muito errada. A maioria das pessoas sai de casa querendo receber algo no culto. E culto e adoração não é sobre receber, é sobre entregar. É completamente diferente. E é claro que você tem o direito, e às vezes passamos por momentos em que sim, queremos receber algo da parte do Senhor. Mas o foco do culto nunca foi esse. Na verdade, as cerimônias religiosas do Antigo Testamento eram marcadas pelo quê? O povo se reunia por um motivo, o povo celebrava, o povo cantava, e o que acontecia? Qual que era o último item disso? Sacrifício. Era o pedido de perdão. Os cultos, ou as cerimônias religiosas, no Antigo Testamento, elas sempre terminam com pedido de perdão público por algo. Ninguém chegava lá e dizia publicamente, eu estou pedindo perdão, Senhor, até porque era algo coletivo. Mas o tipo de animal que você sacrificava indicava parte do teu problema. Tinha toda uma escala ali, tinha todo um quadro. Porque desde o Antigo Testamento o Senhor já está ensinando o principal. A nossa relação com Deus, ela precisa partir da ideia de que eu tenho um problema. E quando estou falando que eu tenho um problema, não é a questão da tua dívida no banco, não é a questão do teu problema com a esposa, não é o problema com os filhos, não é um problema que você se envolveu com suas escolhas, ou com as escolhas de outros que estão perto. O grande problema que nós temos na nossa vida é pecado. Então a gente tem um problema, cada qual na sua área. Uns têm problemas com orgulho, outros têm problema com raiva, outros têm problemas com questões e desejos sexuais, outros têm problema de inveja. Não sei qual é o problema. Não sei de onde vem, mas é um pecado. E a relação com Deus precisa ser marcada pelo entendimento e arrependimento disso. Então, culto não é o momento em que você vem para ser atendido e receber, é quando você vem literalmente se colocar diante do Senhor, na sua condição, na nossa condição pecaminosa, e clamar por misericórdia. O culto envolve isso. Se você vem para cá sem entender, ou se você entra domingo e sai domingo e não consegue ou não olha para os seus próprios problemas, e isso vai buscar e vai marcar a maneira como Deus tratava os fariseus, porque o grande problema dos fariseus era que eles não conseguiam entender que eles eram pecadores. Eles estavam sempre vendo o erro daquele que estava à sua frente. E não conseguiam entender que a religiosidade havia congelado o coração daqueles homens. É por isso que Jesus usa frases incríveis. Quando Jesus usa o exemplo e fala que é hipócrita, o pessoal não tira a trave do olho, fica reclamando de quem está com cisco e tem uma trave. É isso. Quando nós começamos a olhar para tudo em volta e ver os erros, as dificuldades ou a miserabilidade dos pecadores ao nosso redor, mas a gente não olha para dentro dos nossos próprios corações, nós não estamos cultuando ao Senhor. Tem um cântico que eu gosto muito, que a gente canta de vez em quando aqui, que chama Essência da Adoração. E antes de chegar na questão da adoração, nós precisamos tentar entender realmente qual é a essência do culto. Tanto na questão do grego ou do hebraico, os termos que são utilizados para o culto, eles estão sempre ligados à questão de prostrar-se. Aliás, o judeu era muito teatral, ele é até hoje.
Então é a questão mesmo daqueles que se ajoelhavam. A expressão que é usada no Antigo Testamento, nas versões mais antigas, né? Boca no pó. Já ouviu essa versão? Os irmãos pentecostais gostam de usar muito isso. Irmão, boca no pó. Quando alguém fala assim, né? É lá prostrado. É aquela questão. E nós temos inúmeros encontros e textos de personagens que, diante da glória do Senhor, eles se jogavam no chão. A essência de um culto, de fato, envolve não a liturgia, mas o sentimento que nos traz até aqui. Os judeus, e Jesus está lhe dizendo, olha, o tempo está chegando, em que as pessoas vão entender realmente que a adoração não é mais um monte de ritos, mas é algo que é feito literalmente com o coração, é entender. Às vezes alguns ficam até assim, né? Puxa, mas precisa ficar, acham até que a função do Ministério de Louvor, tem gente que acha que a gente põe música no começo para animar. Tem que pôr o grupo lá, está animando, é um show. Tem gente que acha, a turma está querendo se exibir. Não, não é isso. A função daqueles que sobem para cantar e tocar não é de animar. Se eu tenho que te animar diante de Deus, misericórdia. Porque você deveria conseguir se animar não pela música, ou se a música é alta, baixa, rápida, devagar, mas é no sentido de entender que o Criador do universo, o Deus que criou todas as coisas, o poderoso, o eterno, o Senhor, o Rei dos reis, aquele que vai vencer, ou melhor, já venceu, Ele está aqui. E se entender ou saber que Deus de fato encontra-se aqui, não traz ânimo ao seu coração, não sou eu que vou trazer. Porque a essência do culto envolve o entendimento de que eu estou indo a um lugar específico para oferecer algo àquele Deus que continua a me sustentar com a sua misericórdia. É o entendimento real dos textos que falam que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui. A essência do culto passa pelo entendimento de, diferente do que vem aqui, você não vem aqui para ter momentos de descontração. Talvez até venha. Estou dizendo a razão pela qual você realmente tem que vir. A igreja não é um compromisso social. Não é um lugar onde você encontra os amigos. Isso acontece, mas esse não é o motivo principal. O que nos traz aqui precisa passar pelo entendimento de que estamos diante do Senhor, ou como tem alguns salmos, né? O Senhor está no templo, cale-se diante dele toda a terra, dobrem-se os joelhos, porque é Deus, é para Ele que nós fazemos as coisas. É por isso que às vezes temos muitos problemas, porque não entendemos direito, e as pessoas, à medida que começam a servir, talvez não tenham entendido que de fato as coisas são para o Senhor. E aí elas confundem, elas ficam chateadas com o líder, elas ficam chateadas com o pastor, elas ficam chateadas com isso, com aquilo, e de repente esqueceram completamente de que é para o Senhor. É para Deus. Portanto, a essência, ela passa não pela questão litúrgica. Meus queridos, liturgia, e você que não conhece essa palavra, liturgia é a ordem do culto, é o que nós fazemos. A liturgia, ela muda, porque as pessoas mudam. A maneira como os judeus se reuniam, ou como o povo se reunia e celebrava no Antigo Testamento, foi mudando. Aquilo que a igreja primitiva fez como forma, foi mudando. Nós não temos aqui um texto bíblico que diz, e por toda a história você terá 5 minutos de louvor, 3 de aviso, 4 minutos para apresentação, 40 minutos de pregação, e assim será até a volta de Cristo. Não existe isso.
E quando Jesus está falando aquela mulher, ele está deixando bem claro: não é o lugar, não é a liturgia, é o coração focado no Senhor. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É coração. É o que está aqui dentro. E infelizmente, meus queridos, nós temos uma mania, quando eu digo nós, é o ser humano, de misturar as coisas. Mas, pastor, se é algo tão íntimo, por que precisa ser comunitário? Porque nós somos transformados pelas experiências comunitárias. Porque nós, e aí entramos nas questões, como vimos hoje de manhã, porque uma das coisas que Deus estabeleceu lá no Éden é que o homem é um ser social. Precisamos de pessoas. Um dos versículos mais lindos e emocionantes da Bíblia, ali com os homens lá, muitos falaram amém, outros falaram amém de maneira mais efusiva, e vocês vão entender por quê, que eu falei que é Gênesis, quando diz, e viu Deus que o homem estava só e que não era o quê? Bom. A solidão, Deus olhou para o homem sozinho e disse, esse negócio aqui não é bom. Glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? Amém, amém. É isso. A solidão não foi desenvolvida. Deus olhou para aquilo e falou, tem algo errado aqui, deixa eu corrigir. Deixa eu colocar algo aqui que vai acabar com isso. E graças a Deus que o Senhor entendeu, então, que o homem precisava de uma mulher, porque já pensou se ele achasse que o homem precisava de outro homem? Que situação, ao invés de Eva ali, quando Adão abrisse o olho, tinha o Ivo não está aqui, né? É só o nome, porque tem a piadinha, né? Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Graças a Deus que foi a mulher. Mas essa questão, esse princípio aqui, esse padrão, continua até hoje. O homem ser sozinho, agora eu estou falando sociedade, não é bom. Inclusive, esse é um termômetro. Eu falei de manhã e falo agora. Se você se sente sozinho dentro da sua casa com uma família, tem um problema. Se você é casado e se sente sozinho, tem um problema. Se você é casada e se sente sozinho, tem um problema. Porque não foi esse o que Deus fez, não foi isso. E se nós fugimos do padrão, precisamos corrigir. Quando Deus institui a família, é porque vai ser uma fonte ali de companheirismo. Gente fazendo parte, do lado, convivendo. E o Senhor sabe disso. Como é que o Senhor nos ajuda? E ali o Sermão do Monte, Jesus vai falando um monte de coisa que tem que ser feito. Como é que a gente aprende a amar mais? É convivendo. Inclusive, eu já te digo, é passando raiva. Como é que você acha que o seu coração vai ser transformado? Você acha que você vai ser transformado se você viver só do lado de gente que faz tudo que você quer o tempo todo? Não, aí a palavra é outra, você vai ser mimado. Então é quando você está do lado do irmãozinho ali, que você, meu Deus, ô pessoa difícil. Toda vez que você achar que alguém é difícil, lembra que essa pessoa pode achar que você é que é difícil. E é assim que Deus vai tratando, é assim que Deus vai lixando, moldando. É por isso que o Senhor, sim, deseja que estejamos em comunidade. Então, para de achar que você é livre para não viver em igreja, que igreja é desnecessário. Para de achar que você não precisa estar no culto. Você precisa. Meu querido, como diz o outro, meu querido, meu irmão querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, como alguns brincam. Se você está aí na sua casa só pela comodidade de estar em casa para não vir até aqui a igreja, está errado. Agora, se você não pode vir, que o Senhor te abençoe e que você possa em breve estar conosco. Porque é isso, é estar aqui. É olhar um para o outro. Às vezes é ser confrontado. O Senhor estipulou isso, Ele colocou em espírito e em verdade, mas não é sozinho. São padrões que Deus foi
desenvolvendo. Quando a gente olha um dos textos de Atos, que fala de igreja, 2:42, 43, não precisa abrir, tem uma expressão muito interessante que diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Isso aqui mostra a vivência da igreja. A gente fala muito sobre isso. Inclusive, a gente destaca, né? Tem a parte aqui que é maravilhosa, né? No partir do pão. Oh, coisa boa, quando Deus institui diz que a comunhão tem que comer junto. Oh, Deus é bom. Mas não é só isso. Inclusive, a expressão que abre é todos se dedicavam. Essa é uma das expressões que normalmente não é mudada. Quase todas as versões trazem a mesma palavra. É uma ação. Ser igreja, estar na igreja, não é algo passivo. Não é algo que você só fica ali e acontece. Se você está vivendo nesse modo, tem um problema que você precisa resolver. O texto diz que todos se dedicavam de coração. Era uma ação intensa. A essência do culto envolve dedicação. Sim, é preciso se dedicar. Culto não é o lugar, o culto não é aquilo que você faz quando dá. Culto não é aquilo que você faz de maneira desleixada. Existe uma diferença entre sair tudo perfeito e se fazer o melhor que pode. E aqui eu não estou falando nem tanto da questão técnica. Eu estou falando da nossa capacidade. Culto é aquilo que precisa ser, inclusive, ansiado, no sentido de, puxa vida, hoje à noite eu vou. Essa noite eu vou estar junto com os meus irmãos, estaremos louvando. Gente, não é qualquer coisa. A gente fica olhando e vendo, às vezes, como as pessoas nem sabem ainda quando vai ser o próximo Rock in Rio, já tem gente comprando ingresso. Às vezes a gente se empolga aí, quer ver um negócio, virou na moda aí, né? A gente compra aí, um mês antes, o ingresso de um filme em pré-estreia, aquilo que você quer muito. Você fica lá esperando o dia, né, que vai ter o jogo. Você está lá, eufórico, vai chegando o dia, você fica nervoso, aquela coisa toda. Vai lá acontecer. Às vezes o negócio dá ruim. Aliás, que bom que esse ano um bocado de gente, né? Não vou falar de futebol aqui agora, né? Dos flamenguistas. Mas é aquela questão de esperar. E o culto, pessoas aí que eu já falei, só não é possível, ela deve ficar lá, deixa eu ver o que tem para fazer. Isso aqui não deu, não vem, não dá. Ih, rapaz, tem que ir no culto. Não tem mais nada para fazer nesse horário. Tem que ir no culto. Esses dias uma pessoa falou com a gente, falou, pastor, a gente tem que rever esse negócio da transmissão, porque tem gente que vira e diz que não vem, que vai assistir na transmissão, e na hora da transmissão a própria pessoa está transmitindo em algum lugar, fazendo alguma coisa lá, está colocando nos stories e tal, e você descobre, a pessoa diz, não, estou lá na transmissão. Aí você vai olhar lá, na hora do culto, a pessoa está postando selfie assim numa pizzaria. Difícil, né? Porque nós não entendemos a importância de dedicar. Inclusive, a outra expressão que hoje eu destaco aqui, além da dedicação, é o temor. Às vezes falta esse sentimento ou a consciência de que é para Deus. Nós temos muitos irmãos aqui que trabalham na área do direito, que precisam ir para a audiência. Nós temos irmãos que trabalham em ambientes públicos, que às vezes se reúnem em eventos com autoridades. É de qualquer jeito. É de qualquer maneira. Existem protocolos com autoridades terrestres, terrenas. E Deus, o negócio pode ser de qualquer jeito? Não. Não. Temor. Temor no sentido positivo. Você não tem que sentir medo de Deus.
Mas você precisa entender que é Deus. E se o fato de saber que é o Deus que te conhece, sabe o que você faz, e mesmo assim Ele te oferece perdão e uma nova oportunidade, se isso não mexe no seu coração, nada vai mexer. Não é fórmula. Quando Jesus está falando com aquela mulher sobre o tempo vem, em que aparecerão adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, significa pessoas que entendem o que estão fazendo. O culto não é para ser uma guerra. Não pode ser, inclusive. Mas como bons seres humanos, a gente vai criando guerra e vai... Aquilo que nós chamamos de questões geracionais vão se transformando de novo. Eu quero que você entenda que culto não é liturgia. Às vezes a gente vê expressões que as pessoas viram e dizem: o culto não foi bom. Nós não temos autoridade para dizer que um culto não foi bom, porque nós não podemos literalmente julgar o que está dentro do coração. Porque o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. E no decorrer dos séculos, de modo geral, o culto foi virando uma guerra, a gente vai criando guerra. Então, é um estilo tradicional, é contemporâneo, tem que ser órgão, tem que ser guitarra, tem que ter coral, tem que ter grupo de louvor, o pastor tem que usar terno, o pastor não pode usar terno, tem que cantar hino, tem que cantar cântico, é luz acesa, é luz apagada. Isso não é o culto. Sabe o que essas questões elas mostram? Uma guerra de estilos pessoais. Do meu. Quem foi que disse para você que Deus prefere a luz apagada ou acesa? Que Deus prefere o hino 473 do cantor cristão do que um cântico que cantamos agora? Quem foi que disse que Deus não gosta de bateria? Ou que prefere o órgão? Baseado no quê? Na verdade, quando a gente busca os contextos, nós vamos ver que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as coisas eram conforme o seu tempo. A lista que a gente encontra de instrumento em Salmos, tem músico de anos que não sabe, que não conhece instrumento ali. De tanta variedade que tinha. E o povo judeu, é interessante, que hoje a gente se maravilha. Nós temos irmãos aqui que são músicos de orquestra, da orquestra de Teresina, né? Gente, o único povo que tinha uma relação, podemos dizer assim, político-religiosa, no sentido de que Deus dominava ali, era o povo judeu, né? E todas aquelas questões musicais, elas eram criadas para a adoração, para o culto. Nós temos um trabalho impressionante, o que o povo fazia, o Cântico dos Degraus no Antigo Testamento. Aquele povo se reunia e eles cantavam, e o povo, os sacerdotes, subiam um degrau. E eles olhavam para o povo, e aí vinha mais um trecho, e aí eles faziam outro. Era um negócio lindo. E aquilo não era algo desconectado, aquilo era o melhor que eles tinham naquela época. No Novo Testamento é a mesma coisa. E a gente confunde muito a questão da liturgia. Tradição não é inspiração, e não tem nada errado com a tradição. Eu só estou querendo dizer que quando nós diminuímos a esfera do culto a esse tipo de questão, se você vem até aqui, você fica chateado pelo fato de ter um instrumento que você não gosta, ou da luz apagar em um momento, acender em outra, e aí uns se chateiam porque queria que ficasse apagado o tempo todo, outros querem que não apague em nenhum momento, ou porque nós não cantamos mais, como cantava antigamente, o hino do cantor cristão. Eu quero mostrar para você que não é isso que faz o culto. E você está perdendo uma experiência
de derramamento diante do Deus que pode todas as coisas, que inclusive trabalhar no seu coração e no meu, por uma besteira. Os discípulos de Jesus eram extremamente criticados, e é curioso, por exemplo, Mateus 15, versículos 1 e 2. Olha a reclamação, olha do que os discípulos eram acusados. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Olha o que os fariseus reclamavam para Jesus. Resumindo, esses homens aí, vocês não lavam as mãos. A preocupação dos fariseus não é pela questão da higiene, e o pastor não está aqui dizendo que está proibido lavar a mão. Pelo contrário, por favor, lave a sua mão. Certo? Não quero que ninguém distorça, não vai ninguém fazer corte. O que Jesus vai falar no final desse embate com os fariseus? E eles começam a conversar, versículos 7 e 8. Jesus diz: hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Os fariseus não estavam reclamando porque achavam que eles não eram higiênicos. Os fariseus estavam reclamando porque a tradição dizia que tinha que lavar a mão, mesmo que eles nem soubessem por que tinha que lavar a mão. A preocupação não era com o pessoal ou a possibilidade deles adoecerem. É porque ele diz: não estão fazendo o que a lei está mandando, então não prestam. Jesus é um dos personagens bíblicos que mais tem problema com a tradição. Então, cuidado, para não permitir que o inimigo atrapalhe a sua capacidade e o seu momento de literalmente estar cultuando por coisas que, sinceramente, não faz o menor sentido. O Deus que nós servimos é o Deus que, se executado de coração, ele é maravilhado, honrado e exaltado com o hino de 1500 anos atrás. E esse mesmo Deus também é honrado e adorado com um cântico que pode ser composto agora. Porque Deus não está preso no tempo. Deus não está preso no meu gosto particular. Deus está interessado no meu coração quebrantado diante dele. Existe, sim, uma maneira de cultuar e de adorar. E não é de pé ou sentado. Não é de olho aberto ou olho fechado. É com o coração contrito, arrependido. Deus estabeleceu, ciente da nossa necessidade. Sim, nós é que oferecemos, mas é Ele quem trabalha. Deus sabe de como seres humanos nós precisamos de momentos de culto, onde nós entregamos a Ele as nossas orações, onde nós ofertamos financeiramente, materialmente falando, onde nós ouvimos a palavra, onde Deus se manifesta. Se você tem perdido momentos de comunhão e adoração com o Senhor por questões de gosto pessoal, coloque seu coração diante do Senhor. Porque não é isso que Deus espera. Chegará o tempo em que teremos adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Quando você se deparar com algo que talvez não atinja o seu gosto pessoal, lembre-se que é para o Senhor. É para Ele. Quando nós estamos aqui, nós não estamos, e se fizermos, estamos errando. O nosso objetivo não deve ser entreter você para que você passe 2 horas aqui.
E quando chegar em 1h59, você já se sinta tão cansado que você já começa a ficar, meu Deus, chega, pastor. Aí a pessoa calcula, o pastor nem começou, nem chamou o grupo de louvor ainda. Pode esperar que ainda vai uns 20 minutos, porque ele vai chamar o grupo, ele vai orar, aí vai ter os dízimos, tem os avisos. Será que o Eduardo vai subir para falar? Se ele subir, misericórdia. É hoje que acaba 8h40. Aliás, o Eduardo, eu gostei da cor da camisa do Eduardo. Bonito hoje, elegante. A gente começa a adivinhar e ficar, se você está desse jeito, tem um problema. Tem um problema. Porque você está preocupado com algo que lhe agrade. Não está conectado no Senhor. E eu quero terminar dizendo que Deus é tão incrível que mesmo que você venha com um propósito errado, Ele pode falar com você. E se Ele está falando com você, não desperdice isso. Reflita. Permita que o Espírito Santo trate o seu coração. Porque não existe nada mais importante para um crente que é o seu tempo com o Senhor, cultuando, adorando. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. O Ministério de Louvor pode subir. Quando Jesus está ali discutindo com os fariseus, ou melhor, ensinando os fariseus de maneira incisiva, ele lembra isso: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus está dizendo há 2000 anos atrás que a gente pode estar diante dele, pode estar cantando e o coração está longe. Onde é que está o teu coração? Você consegue entender quando o Senhor fala de adorarão em espírito e em verdade? Não é esse prédio, mas é esse povo. Não são as paredes, mas são as pessoas que estão dentro. O Senhor se alegra disso. Você precisa de um lugar para, de fato, cultuar em comunidade. Mas olhando sempre para o seu coração primeiro. Pai, louvado seja o teu santo nome. Nos encontramos aqui como pastor, Pai. Eu te clamo misericórdia. A realidade é que, às vezes, não apenas um ou dois, mas, de modo geral, nós esquecemos realmente o que estamos fazendo aqui. Pai, eu te clamo misericórdia e perdão se, na verdade, ao invés de nos esforçarmos para oferecer algo para o Senhor, nos perdemos em querer agradar as pessoas. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor nos presenteou com um ambiente extremamente aconchegante. Nós temos privilégios que poucas igrejas têm. Nós estamos bem acomodados. Pai, eu te louvo porque podemos contar com pessoas que estão trabalhando agora, que estão transmitindo, e este culto está sendo alcançado e chegando em lugares que a gente nem imagina. Nós temos um som, nós temos músicos, nós temos irmãos que estão auxiliando na entrada, na saída, nós temos irmãos que nem assistem aqui dentro porque estão cuidando dos carros. Temos equipes agora cuidando das nossas crianças. O Senhor tem sido bom conosco.
Mas, Pai, nada disso faz sentido se de fato não for para o Senhor. Então, que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja trabalhando em cada coração, começando com o meu. Como diz a Tua palavra, como vimos agora, que nós tenhamos a capacidade de sim nos dedicarmos e que haja temor nos nossos corações. Que do mais novo ao mais idoso, todos nós tenhamos plena noção de que o Senhor está no nosso meio. Que cada um tenha dimensão disso, não por uma questão simples e puramente mística, mas por uma questão palpável, por uma necessidade como servos de sentirmos a Tua presença. Pai, se coisas menores têm nos tirado do objetivo real, que é estarmos diante do Senhor, que é pedirmos perdão, que é agradecermos as Tuas misericórdias, Pai. Ninguém chegou nesse lugar sem a Tua permissão. É o Teu amor que nos permite estarmos aqui. E que isso seja, Pai, suficiente para entendermos e que o nosso coração se alegre diante da Tua santa presença. Pai, se existem corações machucados por questões de gosto pessoal, por entendimento do que deve ou deveria ser, Pai, que isso caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. E se inclusive existem questões mais profundas de amargura, de tristeza, de decepção, Pai, traz a reconciliação, quebrantando todos os que se envolvem, os que se envolveram, ou estão envolvidos em alguma situação que tenha gerado tristeza, mágoa. Pai, que isso caia por terra, que aquilo que nos une, que é o Teu amor, que é o Teu sangue, o sangue do Teu Filho Jesus, que isso seja muito maior. Coloca no coração de cada um, Pai, a alegria e a vontade de oferecer um culto. Nos dá convicção de pecado também, Pai. Mostra aquilo que estamos errando, falhando. Produz arrependimento no meio da Tua igreja. E que assim como igreja, sejamos reconhecidos realmente por um povo que entrega a adoração que o Senhor merece, que o Senhor aceita, que o Senhor deseja. Reaviva os corações que precisam ser reavivados. Traz alegria e vontade de estar na Tua presença. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.